Fala galera ligada aqui no canal da Gol Brasil no Facebook, pessoal do canal Goleadores também do YouTube, isso mesmo, para quem ainda não sabe, já estamos com um canal também no YouTube, trazendo vídeos com conteúdos diferentes, exclusivos, então para quem não conhece ainda, acesse lá no YouTube e procure o canal Goleadores, com todas as reportagens de toda a equipe da Gol Brasil. Agora, além do Facebook, então temos canal no YouTube, temos canal em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, aqui no Facebook, claro. Convido vocês para a gente bater um papo. Hoje, minha primeira... Já fizemos muitas lives aqui em estádio, em outros, em treino, em jogos, mas hoje é a primeira vez aqui com vocês, na nossa live aqui, de posicionar aqui melhor para mim enxergar vocês. Agora sim. Pronto. Já convido desde já o pessoal que está chegando aí, o Pedro, o André Fidelis, os comentários vão aparecendo aqui para a gente vai lendo, vamos interagindo, batendo um papo com vocês, como eu disse, André Alves, o Pedro Vitor Silva, o Lene Matheus, enfim, para quem não conhece agora, a gente está com o nosso canal Goleadores também no YouTube, onde a gente discute, traz vídeos diferentes, traz conteúdos exclusivos, entrevistas exclusivas para vocês. Eu, uma vez por semana, vou estar aparecendo aqui para bater um papo com vocês, para a gente discutir os jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores, da Copa do Brasil, que são os jogos de hoje aqui, envolvendo os clubes brasileiros. Vamos dar os pitacos, então a participação de vocês é muito importante para a gente ter os palpites de vocês, pegar aqui até para a gente conseguir interagir melhor, abrir aqui para a gente ler os comentários de quem chega, senão some tudo aqui. A Lise Rodrigues, um abração para a Lise com a gente, faz parte da equipe da Gol. O Rodrigão Calvoso também aqui com a gente. Eu abrindo, claro, para a gente conseguir, porque é muita gente, Carlos Eduardo também, todo mundo mandando salve. Estou tentando abrir aqui, que aí a gente enxerga, é mais fácil da gente ler o de todo mundo. André Fidelis, os comentários. Olha lá. Aí, agora sim. Agora é mais fácil, agora a gente consegue bater um papo. Como eu disse, vamos bater um papo sobre os palpites. Vamos analisar aí quem que é o favorito para os confrontos da Copa do Brasil, da Copa Libertadores da América, claro, 2 jogões. Hoje o Corinthians enfrenta o Independente logo mais aqui em São Paulo, na Arena Corinthians. Estarei lá mais tarde, trazendo todos os detalhes para vocês. Vasco da Gama e Cruzeiro, outro jogão pela Libertadores, jogo decisivo. O Vasco não pode pensar em outro resultado que não a vitória para seguir sonhando com a classificação. O Cruzeiro, depois daquela goleada contra a Laú, já entrou na zona de classificação. Uma vitória hoje praticamente garante o Cruzeiro nas oitavas da Libertadores. Nossa repórter Monique Vilela vai estar lá no Rio de Janeiro, em São Januário, trazendo todas as informações para vocês. Então, tudo de Libertadores vocês vão ter aqui com a gente. Vamos ter também, como eu disse, Copa do Brasil, tem Ponte Preta e Flamengo. Temos Galo e Chapecoense, mas Galo, Atlético Mineiro e Chapecoense, enfim, vários jogos importantes. E como eu disse, vamos discutir também as partidas do Campeonato Brasileiro. Manda um salve de Guayaquil, Francisco Valdivieso. Um abraço para todo mundo de Guayaquil, muito bacana sempre a interação de todos vocês, como eu digo sempre, não só aqui de São Paulo, do Rio, dos principais aqui da Zona Sudeste, mas muita gente do Nordeste, da América do Sul, da Europa, enfim, do mundo inteiro sempre aqui com a gente na Gol. E lembrando, agora também no canal Goleadores, é só vocês irem lá no YouTube, acessarem, procurarem o canal Goleadores, se inscreverem, ativarem o sininho para estarem recebendo vídeos exclusivos, muito bacana, vídeos diferentes aí para vocês, todo dia um vídeo diferente, beleza, pessoal? Vamos começar então aqui já o Lucas da Silva, vai você, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo aqui, não entendi seu comentário, Carlos Eduardo, manda aí explicando, mas como eu disse, hoje, particularmente hoje, a gente vai bater um papo sobre os jogos da Libertadores da Copa do Brasil, dar esses palpites. Vamos começar então com o jogo que eu logo mais vou estar aqui na Arena Corinthians, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, trazendo tudo de Corinthians Independente. Lembrando que ontem a gente já teve a goleada do Grêmio, 5-0 sobre o Cerro Porteño. O Grêmio, para muitos aí, para mim também, jogando o futebol mais bonito já desde o ano passado do futebol brasileiro. Surge novamente como um dos grandes favoritos, muito bem treinado pelo Renato Gaúcho. Para muitos, se o Tite, depois da Copa, aí, não ficar na seleção, deve ser o sucessor do Tite na seleção, é a opinião da maioria das pessoas. O Grêmio venceu ontem, o Santos acabou perdendo para o Nacional do Uruguai por 1-0 lá no Uruguai, mas já está classificado. Enfim, esses jogos, 2 brasileiros na terça-feira. Hoje teremos 2 jogos, 3 brasileiros, já que Vasco e Cruzeiro se enfrentam. E como eu disse, começar batendo um papo aqui sobre Corinthians Independente. O pessoal chegando aqui, o Roger, canal é irado. Brigadão, Roger Rocha, brigadão pela audiência de todo mundo.
o jogador da DK, isso hoje vai dar Vascão, quem é o melhor, Cristiano Ronaldo, Salah, Carlos Eduardo, temos vários outros vídeos, outras lives, daqui a pouquinho, eu saindo daqui, a gente vai falar muito de Champions League, ontem Real Madrid garantido na final, hoje a gente tem o outro para quem o Real Madrid vai enfrentar, né? Liverpool, Roma, o primeiro jogo 5-2 Liverpool. Hoje vamos especificamente falar agora, nesse momento, daqui a pouquinho a gente fala de Champions, mas hoje primeiro, como eu disse, Libertadores e Copa do Brasil. Pedro Vitor aqui, a Silva com a gente também. Vamos lá, então, sem mais delongas, como a gente diz, eu vou dar uma análise aqui breve, vou dar o meu palpite, claro, para todos os jogos e, claro, conto com a participação de vocês. Na próxima semana, quando a gente voltar, me cornetem se eu errar os palpites. A gente vai bater um papo, anotar esses palpites aí com vocês, beleza? Como eu disse, o Corinthians pega o Independente hoje. O Corinthians é o líder do grupo 7, com 7 pontos. O Independente, para muitos, era os 2 favoritos do grupo. O Independente vem mal, é o lanterna do grupo com apenas 3 pontos. Lógico, com um jogo a menos, justamente esse jogo entre Corinthians e Independente. Mas, enfim, o Corinthians chega como favorito por jogar em casa, casa cheia, mais de 33 mil ingressos vendidos antecipadamente para esse jogão. Mas o Corinthians começa a sofrer o impacto daquele calendário do futebol brasileiro que a gente já discutiu algumas vezes, o calendário sempre cheio de jogos, ainda mais em ano de Copa do Mundo, né? Jogo de quarta e domingo, eu anotei aqui, hoje vai ser o 6º jogo do Corinthians em um período de 17 dias, ou seja, uma média aí de um jogo a cada menos que 3 dias, a cada menos que 3 dias um jogo do Corinthians. Os jogadores começam a sentir esse efeito, o René Júnior se machucou em treino, o Ralf se machucou exatamente no jogo contra o Independente lá na Argentina, o Fagner no último domingo contra o Atlético Mineiro, agora também o Cleison acabou sentindo uma lesão no treino, também está fora hoje, enfim. O Corinthians começa a sentir o impacto, como eu disse, dessa situação aí, mas o Corinthians, por jogar em casa, por ter a força da torcida, justamente o Independente não é mais aquele Independente, a gente pode ver pelo menos pelo jogo de ida, o mesmo que apresentou, que conquistou a Copa Sul-Americana no ano passado. Então, acho que o Corinthians é favorito para essa partida, um jogo difícil, um jogo de poucos gols, se a gente puder apostar, como costuma ser os jogos do Corinthians, né? 1-0, 2-1, mais que isso é muito difícil ter, mas acredito que o Corinthians vença por 1-0, se tiver que arriscar um placar aí, eu dou 1-0 para o Corinthians, mas como eu vinha dizendo, vai ser um jogo que não vai ser fácil. O Corinthians, se vencer, chega a 10 pontos, fica a um empate da classificação. Ainda hoje não pode garantir a classificação matematicamente, mas virtualmente, praticamente se classifica. Ainda pega o Deportivo Lara fora de casa, depois pega também o... Agora me fugiu o nome, tô todo maluco aqui, mas enfim... O Deportivo Lara e o Milionários, claro, Milionários da Colômbia, pega o Milionários em casa. Enfim, o Corinthians ganhando hoje tem tudo para se classificar, mas como eu disse, não vai ser um jogo fácil, independente, eu até anotei aqui, acho interessante a gente passar esses dados para vocês. O retrospecto do Independente nos últimos 30 dias, ou seja, no último mês, como mandante, o Independente tem jogando em casa só 20% de aproveitamento. Foi uma vitória só, justamente contra o Boca Juniors, antes de enfrentar o Corinthians lá no Estádio Libertadores da América, mas perdeu para o Corinthians, perdeu para o Tucumã, para o São Lourenço e agora para o Defensa e Justiça, todos jogos em casa. E nos 2 jogos que fez fora de casa pelo Campeonato Argentino, venceu o Talleres por 2-0 e o Newell's Old Boys mais recentemente, no último dia 28, por 1-0, ou seja, o desempenho do Independente fora de casa costuma ser melhor que em casa, mas eu disse aí, acho que o Corinthians leva um leve favoritismo, já recapitulando para quem acompanhou a gente no canal Goleadores, novo canal que vocês podem entrar lá no YouTube agora, curtir, seguir a gente, para ativarem o sininho, para estarem recebendo nossos vídeos de conteúdos diferentes, exclusivos, além, é claro, aqui do Facebook, Instagram, Twitter, e claro, www.gol.com.br, nosso site da Gol Brasil, mas o retrospecto aí entre o Corinthians e os times argentinos, né? O Corinthians tem uma leve vantagem aí, são 28 vitórias, 26 derrotas, 19 empates, 107 gols marcados, 103 gols sofridos. E diante do Independente, a vitória justamente com o gol do Jadson há 15 dias lá na Argentina, no Estádio Libertadores da América, desempatou, são 4 vitórias do Corinthians contra 3 do Independente, um histórico muito equilibrado. Quando se fala em Libertadores, aí a vantagem é dos argentinos.
O Corinthians tem 4 vitórias, 4 empates, 7 derrotas em 15 jogos contra Argentinas na Libertadores. Mas, retrospecto à parte, foi o que eu disse. Já deixando o meu palpite aqui para a gente encerrar o assunto Corinthians Independente, acho que é um jogo de poucos gols, mas acho que apesar desse bom retrospecto do Independente fora, essa maratona de jogos que começa a afetar o Corinthians, eu acho que o Corinthians consegue uma vitória por 1-0 e deixa a classificação encaminhada para as oitavas de final da Copa Libertadores América. A classificação essa que o Santos garantiu ontem e que o Palmeiras já está garantido também. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras que joga amanhã contra o Aliança Lima. Ler os comentários aqui um pouquinho de vocês. O Pedro Vitor foi o último que eu li. Alá Madrid. Vamos ver quem vai ser o melhor jogador do mundo. Rafael do Gado. Roger Rocha falando que vai anotar tudo. Anota aí, semana que vem me cobre, Roger. Todas as terça, quarta-feira, entre terça e quarta-feira, vou estar aqui com vocês no canal Goleadores, como eu disse, também do YouTube. E aí eu vou passar uma lista aqui, vou falar, ó, esses eu acertei, esses eu errei. Deixa o palpite também de você, Roger Rocha, todo mundo que está nos assistindo, qual o palpite de vocês para Corinthians Independente? E agora que a gente vai falar de Vasco e Cruzeiro, aí manda um salve para nós, um salve para o Josuelington Mores. Falem de onde vocês estão falando, é sempre muito bacana também. Como eu disse, pessoal do Brasil inteiro, da América do Sul, do mundo inteiro, sempre acompanhando a gente. Aí o Rafael do Galo, nosso Corinthians é diferenciado 2-0 para nós, a opinião do José Wellington. Pedro Vitor Silva aqui com a gente, o Bruno Almeida, é seleção Corinthians, acho que tu é Corinthians. O Carlos Eduardo, não fala o meu time aqui na live. Carlos Eduardo, acho que não tem problema falar também, mas hoje vamos deixar em segredo, até porque a gente vai começar a palpitar toda semana e esse negócio, às vezes, de revelar time começa a complicar um pouquinho, mas, como eu disse, continuem deixando os comentários de vocês aí. Vamos falar agora, então, de Vasco e Cruzeiro. Como eu disse, eu estarei logo mais a partir do fim da tarde, início da noite, trazendo toda a cobertura completa da Arena Corinthians e Corinthians Independente. E a nossa repórter lá no Rio de Janeiro, a Monique Vilela, vai estar em São Januário, no Rio de Janeiro, trazendo todos os detalhes desse jogão pelo Grupo 5, Vasco da Gama e Cruzeiro se enfrentam. Eu vou aproveitar aqui, ó, mandar para vocês também. Opa. Aqui, voltar para a página aqui. Aqui a gente tem o resumo de todos esses jogos que a gente está falando. A gente traz aqui para vocês. Pronto, aí chegou. Tem o resumo de todos esses jogos que acontecem entre quarta e quinta-feira pela Libertadores e pela Copa do Brasil. Como eu disse, então, vamos falar agora de Vasco da Gama e Cruzeiro. O Vasco precisa desesperadamente vencer, né? A Raposa, do outro lado, vem embalada, bateu a Universidade de Chile por 7-0. O Gabriel Pazini estava lá na semana passada, trouxe todos os detalhes dessa goleada que culminou na demissão do técnico da Laú depois dessa vitória lá no Mineirão. Já o Gigante da Colina, como a gente disse, o Vasco da Gama luta pela sobrevivência, precisa desesperadamente de uma vitória, está na lanterna do grupo com 2 pontos, mas se vencer, alcança o Cruzeiro, a própria Laú, enfim, o Racing está um pouco mais à frente. O Vasco precisa de 2 vitórias, até pela diferença do saldo de gols conquistada pelo Cruzeiro nessa goleada sobre a Laú. Então, um jogo importantíssimo, um jogo crucial que a gente vai trazer a cobertura completa. A equipe do Zé Ricardo são 3 desfalques, a gente fala aqui. O Leandro Desábado está suspenso, o Giovanni Augusto e Marcelo Matos estão machucados. No Cruzeiro, o Mano Menezes está com o elenco completo aí para a partida, não tem nenhum desfalque. O Cruz Maltino, como eu disse, joga a vida dele nessa Copa Libertadores. O problema do Vasco, como eu disse, é o saldo de gols. Então, o empate não interessa nem a Cruzeiro, nem a Vasco. O Cruzeiro, com uma vitória, praticamente se garante, mas um empate pode se complicar também. Lembrando que o Racing está lá na frente, o Vasco um pouco para trás, e a Laú e o Cruzeiro empatados. A vantagem do Cruzeiro é no saldo de gols. O mando de campo tem feito pouca diferença, né? Muita gente às vezes me pergunta aqui, mas o Vasco vai jogar em São Januário, é favorito. Não tem feito muita diferença para o Vasco, né? Já jogou 2 partidas, essa contra o Cruzeiro vai ser a última partida em São Januário, acabou perdendo para a Universidade de Chile por 1-0, na última rodada empatou com o Racing 1-1, num jogo que a gente pode falar que tecnicamente o time do Vasco é inferior aos rivais do grupo, não tem um grande elenco, podemos dizer assim, principalmente depois que o Paulinho se lesionou. Agora o Paulinho, vendido ao Bayer Leverkusen, nem volta a jogar mais com a camisa do Vasco, então a situação é outra, o time é mais fraco, mas a gente não pode dizer que o Vasco não tem vontade, né? Aquela partida contra o Racing, o Vasco justamente buscou esse empate com vontade, então acho que nessa partida de hoje, eu posso prever aqui, deixa o comentário de vocês quando vocês acham que vai ser essa partida entre Vasco e Racing, entre Vasco e Cruzeiro, mas acho que o Cruzeiro tem um time melhor tecnicamente,
tá mais confiante, principalmente por essa vitória, se no Campeonato Brasileiro as coisas não vão tão bem. Na Copa Libertadores da América vem embalado com essa goleada sobre a Laú. E do outro lado tem um Vasco mais limitado nas 11 peças, no elenco, não só nos 11 que vão estar em campo, mas no elenco em geral. Mas é um time que mostra muita vontade, enfim, um jogo equilibrado. Em caso de triunfo, a Raposa, como eu volto a dizer, praticamente se classifica, chegaria a 8 pontos, não poderia ser mais alcançada pelo Vasco da Gama. Enfim, jogo complicado, prognóstico difícil da gente fazer, mas o pessoal fala que quando a gente fala que vai empatar o jogo, diz que a gente vai ficar em cima do muro, né? Mas se é assim que vocês consideram, tudo bem, acho que vai dar empate, acho que um empate que praticamente elimina o Vasco, infelizmente, para o torcedor vascaíno. O Cruzeirense, o empate leva tudo para a última rodada, como eu disse, o Racing já tem 8 pontos, a Laú divide a segunda posição com o Cruzeiro, a Laú enfrenta o Racing hoje, mas enfim, acho que fica para a última rodada, acho que o Vasco acaba dançando hoje. Se eu tiver que dar um prognóstico, eu dou um empate para essa partida entre Vasco da Gama e Cruzeiro. Vamos ver se alguém aqui palpitou comigo, se deu opinião. Carlos Eduardo falando que eu sou top. Brigadão, Carlos Eduardo. Obrigado você por estar participando aqui com a gente, por estar batendo esse papo aqui com a gente. Chame seus colegas também, não sei se você chegou da escola ou se estava trabalhando, enfim. Vê aí seus colegas, chamem para começar a acompanhar a gente. À noite, como eu disse, estarei na Arena Corinthians, a Monique estará lá em São Januário, mas enfim, todo dia, daqui a pouquinho, eu saindo daqui, a gente vai trazer tudo sobre o jogão entre Liverpool e Roma da Champions League. Enfim, acompanhem com a gente aqui na Gol Brasil, sigam a gente, se inscrevam no canal Goleadores no YouTube também, para vocês ficarem ligados de tudo do futebol nacional e internacional aqui com a gente da Gol Brasil, beleza? O Maicon Douglas aqui mandando um oi, Gismar Lima e o Flamengo. Vamos falar já do Flamengo, estamos terminando o Libertadores, vamos falar de Copa do Brasil, Flamengo e Ponte Preta e Flamengo, primeiro jogo em Campinas, aqui no estado de São Paulo. Será que Romário e Edmundo ajudariam o Vasco nessa missão? Ó, a pergunta que a gente faz para vocês, um jogo difícil, como eu disse, tecnicamente o Vasco da Gama é inferior ao Cruzeiro, mas a gente pega aqui, nosso Rodrigão provavelmente mandou aqui pra gente, Romário e Edmundo, 2 jogadores fantásticos da época de ouro do Vasco da Gama, 2 grandes jogadores, Romário, um dos melhores jogadores do mundo, Edmundo também, seja com a camisa do Vasco ou do Palmeiras, brilhou muito no futebol brasileiro. Tenho certeza que se esses 2 jogadores estivessem em campo, a situação era outra, o torcedor vascaíno chegaria mais otimista para São Januário, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. O resultado do jogo, se vocês acham que com Romário e Edmundo o Vasco da Gama conseguir essa classificação, conseguiria vencer o Cruzeiro hoje, não é só vencer o Cruzeiro hoje, mas é vencer hoje, vencer a Universidade de Chile no Chile, ou seja, nessa missão nada fácil pro Vasco da Gama, para deixar os torcedores vascaínos, claro, bastante preocupados. Gismar Lima perguntando do Flamengo, vamos falar do Flamengo. Carlos Eduardo, falamos do Corinthians agora, volto a dizer, acho que o Corinthians vence o Independente, acho que o Vasco empata com o Cruzeiro. Carlos Eduardo, 1-0, Racing, acreditando que o Racing ganha de quem, Carlos Eduardo? 1-0 pro Racing contra a Laú, é isso? O Flamengo ganha ou não? Lagoa de Roça, Paraíba, um abração para Lagoa de Roça, Paraíba. Já que você perguntou, a gente vai falar do Flamengo daqui a pouquinho, mas acho que o Flamengo leva melhor sobre a Ponte Preta, não só hoje aqui, como no Rio de Janeiro, acho que o Flamengo consegue a classificação, beleza, Alisson? Antes de a gente falar do Flamengo, vamos falar rapidinho, então. Amanhã, quinta-feira, mais conhecido como quinta-feira, o Palmeiras enfrenta o Aliança Lima. Como eu disse, o Palmeiras já classificado. O Aliança Lima é o lanterna do grupo, está praticamente eliminado. Joga em casa, precisa de um milagre aí. Joga no Peru, 21h30, horário de Brasília. Vocês vão ter tudo sobre esse jogão aqui na Gol Brasil também amanhã. O Palmeiras, como eu disse, já classificado, a meta do Palmeiras agora são mais 2 até o fim da fase de grupos, né? Garantir a liderança, claro, da sua chave, do grupo 8, uma vitória garantir isso, ou até 2 empates nas 2 últimas rodadas, amanhã contra o Aliança Lima, depois contra o Júnior Barranquilla, já garante a classificação em primeiro lugar, mas, claro, quer somar o máximo de pontos possíveis para conseguir a classificação geral, lembrando que a partir desse ano a Libertadores não tem mais aquele esquema do melhor primeiro enfrenta o pior segundo, é sorteio, como na Champions League a gente já está acostumado a ver, os primeiros colocados no faz o sorteio, define os confrontos, mas ter a melhor campanha tem a vantagem de sempre decidir em casa, é uma vantagem importante. Então o Palmeiras busca isso, e claro, para conseguir isso, hoje está na liderança geral, pode ser alcançado pelo Corinthians, que tem um jogo a menos, mas o Palmeiras amanhã busca se aproximar dessa liderança geral, enfrentando o Aliança Lima fora de casa.
O Palmeiras vem aí com alguns jogadores poupados, né? Até por já ter conseguido a classificação. Tem um elenco muito forte, para muitos o melhor elenco do futebol brasileiro. Então o Palmeiras se dá ao luxo, como eu disse, o Corinthians começa a sofrer os problemas da maratona de jogos. O Palmeiras, até para dosar um pouco disso, já tem a classificação. Alguns jogadores ficam fora, o Guerra está em transição física, voltando de lesão. Antônio Carlos, Edu Dracena, os dois zagueiros, o lateral direito, Marcos Rocha, o Felipe Melo, esse que saiu com uma lesão no último jogo contra a Chapecoense, e o Keno nem viajaram para o Peru, não jogam, mas mesmo com os desfalques, a tendência é que o Palmeiras consiga assegurar essa vitória. Como eu disse, o Aliança Lima é o patinho feio do grupo, é o time de pior desempenho, só tem um ponto somado até aqui. Acho que mesmo poupando alguns jogadores, o Palmeiras deve conseguir essa vitória. Então encerramos aqui o assunto Libertadores da América com, na minha opinião, anotem aí, vitória do Corinthians, empate entre Cruzeiro e Vasco e vitória do Palmeiras contra o Aliança Lima, beleza? Aí a gente vai falar, quem falou aqui, Flamengo, Carlos Eduardo, o pessoal estava me cobrando o Flamengo, já dei o palpite do Flamengo, mas em homenagem aqui ao Alisson Rogério, vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar de Flamengo e Ponte Preta, Atlético Mineiro e Chapecoense, são os 2 jogos de ida das oitavas de final que acontecem nessa semana. Lembrando que Grêmio e Corinthians, que o Grêmio jogou ontem, o Corinthians joga hoje na Libertadores, já fizeram o jogo de ida. O Grêmio venceu o Goiás fora de casa, o Corinthians empatou no Barradão com vitória sem gols. Hoje mais 2 jogos, às 19h30. Vocês acompanham tudo aqui também com a gente na Gol Brasil. O Flamengo visita a Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli, em São Paulo. Na Macaco, o técnico Doriva vem tendo problemas aí, a Ponte Preta, né? O Flamengo passou agora há pouco por um momento de turbulência, teve protesto forte, exagerado na viagem do Flamengo no último fim de semana no Campeonato Brasileiro. O Diego, um dos jogadores mais criticados. O Flamengo foi para Fortaleza, venceu o Ceará, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, podemos dizer assim que amenizou um pouquinho o clima pesado que estava pelos lados da Gávea. Do outro lado aqui, a Ponte Preta em Campinas vem sofrendo a pressão grande. Em 3 jogos na Série B, somou só 3 pontos, ou seja, situação mais complicada para a Ponte Preta, que tem vários desfalques aí por terem já jogado a competição por outras equipes, o Reginaldo, o Danilo Barcelos, André Luiz, atacante, enfim, são vários desfalques. O Flamengo também tem um desfalque importante, o próprio Diego, que a gente vinha falando, que sofreu bastante com o protesto, que fez um dos gols do Flamengo na vitória sobre o Ceará por 3-0, os outros 2 do Vinícius Júnior. Tem o Juan poupado, mas o Diego tá lesionado, tá fora desse jogo, mas mesmo assim, como eu disse, apesar desses 2 desfalques aí, o Juan poupado e o Diego, acho que a Ponte Preta ainda não conseguiu apresentar um futebol que convencesse seu próprio torcedor. No fim de semana tem o clássico que há alguns anos a gente já não vê mais entre Ponte Preta e Guarani, o clássico campineiro aqui famoso aqui em São Paulo. A Ponte Preta vive um momento de pressão, então acho que até por isso a Ponte Preta, mesmo jogando em casa, acho que sai derrotada pelo Flamengo. Acho que o Flamengo consegue encaminhar a classificação. Não goleada, mas acho que o Flamengo vence aí por um gol de diferença aqui no Moisés Lucarelli e larga na frente por uma briga por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Gismar Lima mandando aqui o palpite dele, acha que vai dar Flamengo 2, Ponte Preta 0, achando também, confiando na vitória do Flamengo aqui no Moisés Lucarelli. Enfim, como eu disse, creio que o Flamengo leva melhor sobre a Ponte Preta, não vai ser um jogo fácil, mas o momento das 2 equipes, o Flamengo vem de um momento de crise, mas está na liderança do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta, por sua vez, ainda não começou bem a Série B, sofreu no Campeonato Paulista também, até se classificou, mas sofreu. Enfim, duelo equilibrado aí, mas acho que o Mengão leva melhor e consegue essa classificação. Show? Aí o Alisson Rogério, é isso aí, Gismar, tô com você. 2-0, gol de Vinícius Júnior e Paquetá. Já estão dando aqui quem faz o gol. O gol eu vou deixar para vocês, acho mais difícil arriscar o gol, vou ficar só no palpite, mas tá anotado aqui o Gismar Lima, Alisson Rogério apostando na vitória do Flamengo. O torcedor corintiano, vou anotar ali também lá em cima, apostou na vitória do Corinthians. Não tivemos ainda aposta, o Carlos Eduardo apostou 1-0 Racing, não tivemos ninguém apostando em Cruzeiro e Vasco. Deixa o palpite de vocês aí para Cruzeiro e Vasco, e na semana que vem a gente vai trazer para vocês quem acertou, quem errou, vamos ter essa discussão toda, encerrando o assunto de meio de semana de Copa do Brasil. Temos também hoje, às 19h30, o Atlético Mineiro recebendo a Chapecoense no Horto, no Independência. Atlético Mineiro, para mim, grande favorito para conseguir essa vitória hoje, para conseguir a classificação. Vive o melhor momento, acho que pode se dizer assim, da temporada
para o Atlético Mineiro, vem de 2 vitórias, venceu o Corinthians no último fim de semana, jogando bem, que é o mais importante, né? Conseguindo o resultado e tendo uma atuação convincente. A torcida do Galo deve lotar o Horto de novo hoje à noite, lá em Belo Horizonte. Enfim, Galo favorito. A Chapecoense ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, não ganhou o Campeonato Catarinense esse ano. É bem de se destacar, né, que no último fim de semana teve aqui em São Paulo, segurou na retranca ali, fez uma retranca forte ali atrás, segurou o Palmeiras, venceu, empatou com o Palmeiras em 0-0, mas ainda não conseguiu vencer. Como eu disse, o Atlético Mineiro vive um dos seus grandes, se não um grande momento da temporada. Então o Galo contra a Chape, eu aposto aí que a gente vai ter uma vitória do Atlético Mineiro. Deixa o palpite de vocês aí também. Não só no Horto acho que o Atlético Mineiro vence, como acho que o Atlético Mineiro, no resultado agregado nas 2 partidas, passe também para as quartas de final da Copa do Brasil. 1-0 Cruzeiro, Carlos Eduardo dando a opinião dele aqui. Eu fiquei em cima do muro, de empate, ele achando que dá Cruzeiro. Se o Fernando errar, vai virar meme. O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês. Eu vou anotar também de todo mundo aqui. Semana que vem eu estou de volta. A gente mais erra do que acerta, né? Mas a gente vai bater esse papo toda semana, como eu disse. Quando acertar, quando errar, vou estar aqui toda semana. Podem me cobrar para a gente bater esse papo. E como eu disse, chamem os colegas de vocês, se inscrevam no canal Goleadores no YouTube, aqui no Facebook também, Gol Brasil. Ativem o sininho, a notificação para serem notificados. Ultimamente o Facebook não avisa mais toda hora, mesmo que você tenha curtido a página da Gol Brasil. Tem que ativar a notificação ali. Então aqui, seja aqui no canal Goleadores do YouTube, vocês vão ter toda vez esses palpites com vocês. Aí, ó, se acertar, a gente providencia a estrelinha. Eu quero um prêmio, hein? Se eu acertar, eu quero um prêmio. Se vocês acertarem depois também, se a gente tiver uma audiência legal, a gente pode pensar em alguma coisa aí. Mas uma estrelinha de início já tá bom demais. A gente pode até fazer um ranking. É sempre estarem com a gente aqui, como eu disse, acessando, deixando a opinião de vocês. Para a gente encerrar aqui, já que eu já me estendi um pouquinho, ó, já falta cerca de 1 hora aí para esse jogão da Champions League, Liverpool e Roma, a cobertura completa aqui na Gol Brasil. Vocês já podem acessar www.gol.com.br, acompanhar tudo desse jogão. O Real Madrid já está na final que vai acontecer em Kiev, na Ucrânia, esse ano. Só esperando, sentado de camarote, quem vai ser o adversário. Real Madrid 3 vezes seguidas na final da Champions League. Então, sem me estender muito, vou deixar já os palpites aqui, já que à noite a gente vai falar mais especificamente lá em Itaquera do jogo entre Corinthians e Independente. Já vou deixar meus palpites aqui, já vou deixar meus palpites para a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, então, pegando aqui, abrindo a tabela. Sábado, Vasco e América Mineiro. Jogo equilibrado. O América Mineiro, muita gente pode surpreender com o jogo equilibrado. O América Mineiro venceu já 2 partidas, tem 6 pontos. Começa bem o Campeonato Brasileiro. O Vasco vai depender muitas vezes de poupar ou não jogadores. Como eu disse, esses times que têm Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro podem poupar. O Vasco sofre por ter um elenco mais tecnicamente inferior aos outros times que estão na Libertadores, como eu disse. Acho que esse jogo aí, se eu tiver que arriscar um empate, o torcedor vascaíno deve estar bravo comigo. Não aposto nem na vitória. 2 jogos em casa em São Januário, eu aposto em 2 empates. Mas me desculpe os torcedores vascaínos, mas acho que o Coelho, o América Mineiro, consegue arrancar um empate em São Januário. Teremos outro jogão, São Paulo e Atlético Mineiro, aqui no Morumbi, também no sábado às 19 horas. Jogo, como eu disse, Atlético Mineiro aí vive uma grande fase, vem bem. O São Paulo Futebol Clube, está descansando, tem a semana inteira para descansar. Então, novamente, vou ficar em cima do muro, mais um empate. O Diego Aguirre vem trabalhando o São Paulo, vem melhorando um pouquinho o São Paulo. Ainda muito aquém do que o torcedor São Paulino espera. O torcedor São Paulino anda chateado, principalmente pelas últimas temporadas, mas acho que o Tricolor e Galo empatam aqui no Morumbi. No domingo, 11 da manhã, aqui em Itaquera, Corinthians e Ceará. Acho que dá Corinthians, independente do resultado de hoje. Creio que o técnico Fábio Carilli já disse que vai mudar a tática dele, vai poupar alguns jogadores. Acredito que o Corinthians leve a melhor sobre o Ceará, mesmo com um time aí misto, alternativo, que a gente diga assim. O Ceará ainda não começou bem o Campeonato Brasileiro, é outro time que não venceu, só tem 1 pontinho o Ceará. O Cruzeiro pega o Botafogo. O Cruzeiro é o lanterna do Campeonato Brasileiro, vem embalado, como eu disse, pela goleada por 7-0 sobre a Laú. Jogo equilibrado também, o Botafogo vem oscilando bastante, altos e baixos. É um time aí que decepcionou muitos torcedores, se esperava que o Botafogo tivesse na Libertadores, acabou perdendo essa vaga no fim do Campeonato Brasileiro ano passado. É o campeão carioca,
mas acho que o Cruzeiro no Mineirão acho que vai acabar levando a melhor, acho que o Cruzeiro consegue a primeira vitória, independentemente do técnico Mano Menezes escalar os titulares ou não, acho que o Cruzeiro leva a melhor e deixa essa lanterna aí para outra equipe no Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense e Palmeiras, jogo difícil. Palmeiras, para muitos, o melhor elenco do Brasil. Poupou alguns jogadores, como eu disse, nem viajaram para o Peru. Outros jogam na quinta-feira. Atlético Paranaense é muito forte na Arena da Baixada. Acredito que o Furacão leve a melhor sobre o Verdão. Teremos Vitória e Fluminense no Barradão. Jogo... O Fluminense, para muitos, ia brigar, ainda muitos acreditam que brigue contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas vem surpreendendo, né? Vem conseguindo, jogou bem contra o Corinthians, apesar da derrota de 2-1, venceu com um jogador a menos contra o Cruzeiro, empatou na última rodada, tem 4 pontos. Acho que o Vitória também não vem bem, então mais uma vez em cima do muro, mais um empate. Se calcular tudo aqui, eu já devo ter dado uns 5, 6 empates, mas vou ficar em cima do muro, acho que Vitória e Fluminense terminam empatados. Teremos Flamengo e Internacional no Maracanã. Acho que o Mengão vence essa contra o Inter. O Inter, como eu disse, está começando a se remontar, começa já a mostrar alguns progressos com o Daír Hellmann. Chegou o Lucas, chegou o Zeca, que não joga há muito tempo, vem aperfeiçoando o seu elenco, mas acho que o Flamengo leva a melhor, vence o Internacional jogando em casa. Sport Bahia, o Sport, depois que o Nelsinho saiu, venceu a primeira no Brasileirão, mas mesmo assim acho que o Bahia tem alguns jogadores de destaque aí. Mais um empate para vocês. Vou arriscar mais um empate. Depois anotem aí quantos empates eu já falei. Aí, manda um salve para nós em Rio Verde, Goiás. Um abraço para todo mundo de Rio Verde. O Gismar Lima, é isso? Um abraço para todo mundo de Goiás. Falei que o Grêmio ganhou do Goiás aí em Goiânia. Já tive o prazer de estar em Goiânia. Terra muito boa. Pessoal, todo mundo muito bacana de Goiânia, do estado de Goiás, Serra Dourada, um estádio muito legal também. Um abraço para todo mundo aí. Manda um salve para o Rio Verde. Mais um, Carlos Eduardo, são 2. Manda um salve para o Gismar. São amigos aí, Gismar, Carlos Eduardo. 2 pessoas de Rio Verde, Goiás. Fica perto de Goiânia, me dê esse estoque aí. Um abração para vocês 2, em especial para o Gismar e para o Carlos Eduardo e para todo mundo de Rio Verde. Vamos correr aqui, encerrar. Grêmio e Santos, outro jogão. Acho que na Arena do Grêmio, o Grêmio, como eu disse para mim, tem um dos principais elencos do Brasil, vem jogando o futebol mais bonito do Brasil no momento. O Corinthians vem muito bem também, o Palmeiras tem um grande time, mas acho que o Grêmio vem encantando mais a todos aqui no Brasil. Acho que o Grêmio leva a melhor sobre o Santos na Arena do Grêmio em Porto Alegre, encerrando a rodada já na segunda-feira, Chapecoense e Paraná. O Paraná também muito mal, não começou bem o Campeonato Brasileiro, até podem me cornetar, porque eu falei que o Cruzeiro não tinha somado nenhum ponto, somou um ponto contra o Inter, quem não somou nenhum foi o Paraná. Acho que a Chape leva a melhor contra o Paraná, jogando na Arena Condá. Acho que a Chapecoense conquista a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. É isso, então passamos a rodo. Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Campeonato Brasileiro. Carlos Eduardo, Gismar, todo mundo que está aqui com vocês. Gismar é meu pai, pô, que bacana, Carlos Eduardo, pô, bacana, Gismar. Quais são os times de vocês? Fale aí o time de vocês 2, torcem para o mesmo time. Gismar, filho e pai, muito bacana isso daqui. Chame a família toda, como eu disse, do Brasil, da América do Sul, da Europa, todo mundo, do mundo inteiro acompanhando a gente aqui na Gol Brasil. Se inscrevam no canal Goleadores. Não deixem de acessar www.gol.com.br. À noite, como eu disse, estarei trazendo cobertura completa de Corinthians Independente lá no Estádio Libertadores. Aqui na Arena Corinthians, a Monique Vilela trazendo todas as informações à noite do outro jogão da Libertadores, Vasco e Cruzeiro, os outros jogos do campeonato da Copa do Brasil. Amanhã o Palmeiras, vocês acompanham com a gente na Gol Brasil. E agora deixo com vocês a cobertura completa da Champions League. O Carlos Eduardo, eu sou Corinthians, meu pai é Flamengo. Olha que bacana aí, o mais importante é isso. Pai, filho, irmão, tio, primo, amigo, todo mundo, cada um tem o seu time, torcendo em paz, brincando aqui, como eu disse. Carlos Eduardo, Gismar, todo mundo que está aqui, um abraço para todo mundo, uma ótima semana, que o clube de vocês consiga a vitória e semana que vem me cobrem. Vou anotar também aqui o palpite de vocês, me cobrem e a gente vai passar limpo os jogos que aconteceram para ver quem acertou, quem errou. Vou cobrar estrelinha se eu acertar, como me informaram aí o canal da Gol Brasil, como eu disse. E depois a gente, o que errar também, vocês podem me cornetar. Um abraço para todo mundo, uma ótima tarde. Como eu disse, fiquem aqui com a gente, acessem a Gol Brasil, o minuto a minuto, todas as informações de Liverpool e Roma. Temos correspondente
lá no Estádio Olímpico de Roma. O primeiro jogo foi na Inglaterra, hoje é na Itália. O Liverpool conseguiu uma grande vantagem, vitória por 5-2. O Real Madrid já no sofá, só assistindo, analisando, torcendo os torcedores do Real Madrid, esperando o adversário da terceira final consecutiva do Real Madrid na Champions League. Libertadores, Copa do Brasil, Champions League, Campeonato Brasileiro, tudo do futebol nacional e europeu, vocês acompanham aqui com a gente na Gol Brasil. Um abraço para todo mundo e, como eu disse, não esqueçam também de se inscrever no canal Goleadores. Um abraço, uma ótima tarde.